Paz seja convosco, sejam bem-vindos ao canal Bíblia, Teologia e Vida Cristã. Nosso tema do estudo de hoje, requisitos bíblicos para obreiros. Se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho para que vocês continuem a receber outros estudos bíblicos edificantes. Quero fazer a leitura do primeiro versículo da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Sabemos que nas instituições terrenas, para o sucesso, para o bom desenvolvimento delas, é necessário que tenham líderes fortes, líderes inteligentes, bem organizados, para que alguém ensine as crianças, por exemplo. Um professor é necessário que faça o ensino fundamental, o ensino médio, faça 4 anos de faculdade, cerca de 300 horas de estágio, para que aí sim ele possa ensinar. Então exige-se muitos critérios, muitos detalhes importantes para que alguém exerça essa função, e outras mais. Por que na obra de Deus, muitas vezes, apenas boa vontade é o suficiente? É necessário unir chamado divino e a obediência aos critérios que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra. Existem pelo menos 3 listas que orientam quais são esses critérios. Atos capítulo 6, Tito capítulo 1 e 1 Timóteo capítulo 3 contém as listas, os critérios divinos para ser um obreiro de Deus. Ser um obreiro de Deus é um privilégio enorme. Charles Spurgeon certa vez disse: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixa a ponto de ser rei em qualquer país. Olha a visão que o príncipe dos pregadores tinha a respeito do ministério, a respeito do episcopado. Infelizmente, hoje existem muitos escândalos entre os obreiros de Deus, porque muitos estão desqualificados, muitos não preencheram os devidos critérios que Deus estabeleceu em sua palavra, não estão preparados e o pior, muitos deles nem foram chamados. Então eu louvo a Deus pelos verdadeiros obreiros, homens de Deus, homens valorosos, mas infelizmente muitos também têm negado essa chamada e têm mais gerado escândalo do que edificação. Então este vídeo tem o propósito de mostrar quais são os requisitos bíblicos para os obreiros cristãos. A carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, mostra vários desses critérios. Cerca de 16 estão aqui na lista, na continuidade do texto. Só no versículo 2 aparecem vários aqui, 7 deles. Entre eles, ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Depois, no versículo 3, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Os versículos 4 e 5, que governe bem a sua própria casa. E o versículo 7, bom testemunho dos que estão de fora. Então esses são os textos bíblicos, os requisitos bíblicos para que alguém seja um obreiro de Deus. Ainda faço questão de mencionar 3 que aparecem no livro de Atos, no capítulo 6 e o versículo 3. Diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Então, o critério bíblico para ser um obreiro de Deus não necessariamente passa por questões miraculosas, não depende da questão financeira. Observe que o obreiro tem que ser exemplo em tudo. Tem que ser exemplo tanto na espiritualidade, quanto na palavra, na reputação, no bom testemunho. Tem que ser o primeiro a contribuir, é lógico, mas observe que essa questão ela é deixada como uma questão à parte, é uma questão secundária. O mais importante é que o obreiro de Deus seja um exemplo para os fiéis. Seja um exemplo dos que primeiro chegam no templo para organizarem, seja um exemplo no evangelismo, no estudo bíblico, seja exemplo na forma como lidar com as outras pessoas. Amado obreiro, os membros e as demais pessoas estão de olho em nós. O obreiro tem que estar acima da média. O obreiro representa o Senhor de uma forma mais clara, mais intensa. Quantos novos convertidos não se espelham em muitos obreiros? Lembro muito bem de vários obreiros em que eu me espelhei no início da minha caminhada, que
que me incentivaram, que me ajudaram, me visitaram, me aconselharam, e pela graça de Deus e pelo exemplo e a dedicação deles eu estou aqui. Louvo a Deus pelos pastores, teólogos, ensinadores, mas também louvo a Deus pelos pastores que não tiveram tanto conhecimento, não sabiam se expressar muito bem. No entanto, eles deram de si, no entanto, eles entregaram a sua vida pelo Deus da obra e pela obra de Deus. Marcaram muito meu coração exemplos de grandes pastores que, mesmo não tendo um grande conhecimento, ajudaram bastante a igreja com a sua dedicação, com o seu amor, com o seu zelo. Então, nós louvamos a Deus pela vida dos verdadeiros obreiros. Que Deus nos ajude a termos obreiros valorosos na obra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo liberta, cura, salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Amém.